Você tem um perfil de caçador ou você tem um perfil de fazendeiro? Você tem um perfil de guerreiro ou você tem um perfil de professor, de estudioso? Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo e há mais de 20 anos eu me dedico a cuidar de pacientes portadores de alergias alimentares tardias. Estava me lembrando de uma entrevista que eu fiz ontem, uma consulta que eu fiz com uma cliente na Argentina. E assim, ela me falou que ela tinha TDAH e que, enfim, isso estava dificultando o aprendizado dela na faculdade lá. Nós estávamos conversando a respeito dessa questão do TDAH. O transtorno de déficit de atenção, ele tem sido atualmente considerado um problema de saúde, tá? Ou seja, quem tem déficit de atenção é considerado doente. E eu queria colocar para vocês aqui uma perspectiva diferente disso. Uma perspectiva evolutiva, evolucionária. Ou seja, os indivíduos que têm déficit de atenção, tá, considerados hoje doentes, transtornados, tá, há 10 mil anos atrás, eram os indivíduos que tinham perfil de caçador. Eram indivíduos que, para ser caçador, você precisa estar o tempo todo ligado. Todo estímulo que acontece no teu entorno, você tem que prestar atenção, porque você tanto tem que encontrar a caça, né, para caçar e se alimentar, como você tem que ficar atento para as feras que tem na floresta e, enfim, outras coisas que podem acontecer. Há 10 mil anos atrás, você podia ser atacado por uma outra tribo, então você tinha que estar o tempo todo antenado para tudo que estava acontecendo à tua volta. De 10 mil anos para cá, surge o perfil do fazendeiro, do homem fazendeiro, do homo faber, né? Farmer, na verdade. E aí o que acontece? O fazendeiro, a vida dele é mais tranquila, ele tem que focar na semente, ele tem que ter calma para fazer as coisas, ele tem que ter foco, ele tem que permanecer longos períodos de atenção, inclusive se abstrair de todas as influências externas para poder conseguir fazer um pão, fazer um vinho, produzir leite, né? Ou seja, a sociedade que nós vivemos hoje predomina, né, assim, digamos, evolutivamente, o perfil do fazendeiro. E o indivíduo que tem o perfil de caçador, ele passou a ser considerado uma anormalidade, fora da... né? Ou seja, o indivíduo que tem o perfil de caçador passou a ser doente. Quando, na verdade, é uma característica da pessoa. Então, o que acontece? O trabalho que a gente faz aqui, hoje na clínica, ele vai muito em cima da gente identificar quais são os perfis comportamentais genéticos constitucionais das pessoas. Isso é muito importante a gente definir se uma pessoa tem perfil de fazendeiro, ok? Se ele tem perfil de caçador, se ele tem perfil de guerreiro, se ele tem perfil de professor ou de estudioso. Eu, por exemplo, tenho perfil de caçador e perfil de professor. A genética diz esse perfil. Eu tenho um filho que ele tem perfil de fazendeiro e perfil de guerreiro. Ele tem as duas coisas. Nós somos completamente antípodas, né? E o bacana é que um completa o outro. Na humanidade, essa diversidade comportamental, essa diversidade de seres, né, faz a humanidade ser uma coisa interessante, né? Então, se aquela música do Vinícius, né, se todos fossem iguais a você, né, o mundo seria uma chatice, né? Então, essas diferenças que existem, genéticas, comportamentais, nutricionais, bioquímicas, elas precisam ser consideradas para que a gente consiga fazer uma prática médica bacana. Então, assim, você definir se o indivíduo tem um perfil genético de caçador ou de fazendeiro, genético comportamental, se esse indivíduo tem um perfil de guerreiro ou se ele tem perfil de estudioso, de professor, né, ou de seguidor, né, enfim, é muito importante. Definir geneticamente se uma pessoa é intolerante à lactose, se ela é geneticamente intolerante ao glúten, é extremamente importante. Porque ela pode ter uma intolerância à lactose que não é genética, ela é adquirida. Se é adquirida, é porque tem alguma coisa inflamando o intestino dela, está havendo algum desequilíbrio no intestino. Então essa pessoa está intolerante à lactose porque tem alguma coisa inflamando o intestino. Ela não é constitucionalmente intolerante à lactose. A questão da intolerância à lactose
Vejam bem, há 10 mil anos atrás, voltamos aos 10 mil anos atrás, quando a humanidade no inverno começou a produzir alimentos para o inverno, que não tinha comida, o homem começou a utilizar os derivados do leite, tipo queijo, coalhada, essa coisa toda, para deixar para o inverno. Então, olhem o que acontece. Naquela época, os indivíduos passaram a utilizar leite e aquelas crianças recém-nascidas ou de colo ainda, que começaram a comer o leite, essas crianças começaram a morrer, porque elas tinham intolerância à lactose. E ao longo desses 10 mil anos, né, foi selecionado no norte da Europa os indivíduos que não são intolerantes à lactose, porque no passado os descendentes deles sobreviveram à introdução do leite de vaca na humanidade. Então os indivíduos que eram intolerantes no norte da Europa não sobreviveram, não tiveram, digamos assim, descendentes. Aqueles indivíduos que eram tolerantes sobreviveram. Então, a sociedade do norte da Europa toda, na sua grande maioria, não tem intolerância à lactose. Eu digo a maioria porque hoje tem muita miscigenação e tal, tem japonês, tem africano, tem americano que está indo para lá e aí muda o perfil genético. Mas aqueles indivíduos que são originalmente europeus, do norte da Europa, eles não têm intolerância à lactose. Diferente do indivíduo que é japonês, o asiático, no Japão, durante 5 mil anos, quando criou a sociedade japonesa, né, e talvez até muito mais tempo que isso, não se consumia leite de vaca. Então, o japonês ele é quase que 90% intolerante a leite de vaca geneticamente. O mesmo acontece com os africanos, o mesmo acontece com os americanos, né, porque os testes genéticos não chamam você de índio, chamam porque seria politicamente incorreto, mas na verdade eu, por exemplo, tenho 17% de genética indígena. E eu sou intolerante à lactose, geneticamente, e sou intolerante também ao glúten, geneticamente. Tá? Então, o que acontece? É muito importante a gente saber essas configurações, ou seja, você tem um perfil de caçador ou você tem um perfil de fazendeiro? Você tem um perfil de guerreiro ou você tem um perfil de professor, de estudioso? Enfim, qual é o seu perfil? Ou você tem um misto do perfil de caçador com professor, perfil de caçador com de guerreiro? Enfim, existem múltiplas combinações. Se a gente for ver essas combinações, elas assim, são relativamente fáceis da gente pensar, mas na prática isso pode ser complicado, porque esse manejo nutricional de precisão clínica, você tem que correlacionar a questão dos sintomas das pessoas, os problemas de saúde delas, você tem que fazer uma leitura dos diagnósticos, dos sintomas e tentar adaptar isso dentro de uma abordagem nutricional que envolva a questão genética, nutricional, ancestral, bioquímica. E aí, quando a coisa toma esse rumo, vai bacana, funciona legal, tá? Eu costumo dizer que essa prática que a gente tem na nutrologia, ela seria semelhante ao jogo de xadrez. Porque quando a gente pensa de uma forma linear, é o jogo de damas, tá? Então a dama é um jogo que você anda para frente como para o lado, ok? O jogo de xadrez não. O jogo de xadrez é complicado. Você tem várias peças que funcionam de forma diferente. Você tem o bispo que anda na diagonal. Você tem a rainha que anda para tudo quanto é lado. A rainha é a peça mais poderosa do xadrez, tá? E de todos os reinos do mundo. A rainha mais poderosa no mundo todo. As mulheres mandam no mundo. A gente pensa que não, mas são elas que mandam no mundo, tá? Então, tem o cavalo que come em L, que anda em L, né? Então, o xadrez é muito complicado e ele tem regras, tá? Uma dessas regras do xadrez, a mais importante estratégia do xadrez, é ganhar o centro. Qual é o centro? É dominar o centro. Qual é o centro de domínio do nosso corpo? Todo mundo pensa que é na cabeça. Tem pessoas que pensam que é em outro local do corpo. Enfim, mas o centro das nossas vidas, o centro do nosso organismo, o centro de gestão, de onde parte tudo, os eixos, intestino cérebro, intestino músculo, intestino pele, intestino sistema respiratório, intestino fígado, é o aparelho digestivo, é o intestino. É no intestino que você vai lá, tá? E trabalha a pessoa. Digamos assim, o intestino é o acesso ao hardware do funcionamento
vou falar uma palavra médica aqui difícil, tá? Neuroimunoendócrino. Eu não gosto de usar esses termos aqui em lives, porque assim, eu não estou falando com médicos, não estou falando com cientistas, estou falando com pessoas que estão interessadas nesse trabalho que a gente desenvolve aqui, tá? Então, quando a gente trabalha dessa forma, a gente tem uma visão do ser humano muito interessante, sabe? Porque, em vez de você ver a pessoa como portador de um TDAH, você vê um indivíduo que é ancestral, um indivíduo que descende de uma linhagem de pessoas na humanidade que fizeram todo um trabalho que garantiu a sobrevivência das pessoas que estão hoje vivendo aqui, entende? E hoje essas pessoas são tratadas como portadores de doenças mentais, tá? Quando, na verdade, essas pessoas, se elas aprenderem a cuidar de si, tá? E para o caçador, o que é legal? Eu vou falar aqui rápido, porque o tempo hoje vai ser curto, mas assim, vou falar para vocês, o indivíduo que tem perfil de caçador, tá? Ele vai se dar muito bem com proteína, ele vai se dar muito bem com gordura, não com todas as gorduras, tem que definir esse perfil, né? Se ele vai melhor com poliinsaturado, se ele vai melhor com monoinsaturado, tem que definir isso, mas assim, regra geral, ele se dá bem com proteína, se dá bem com gordura, se dá bem com verduras, legumes, tá? Porque o caçador também era coletor, e esse indivíduo, ele se dá muito bem com jejum, seja ele intermitente, ou dependendo da situação dele, pode ser até prolongado. Porque os caçadores no passado, eles ficavam períodos longos sem comer. O cara caçava hoje, não sabia quando ele ia caçar, quando ele ia ter alimento de novo, então ele ficava ali 3, 4 dias sem comer, então tinha que ir à luta, né? E no jejum, quando o caçador está em jejum, ele não fica cansado, ele não fica morgado, ele não fica sem energia, senão ele morreria, senão a gente não estaria aqui. Porque antes de 10 mil anos, quem predominava na humanidade eram os caçadores. Então, no jejum, o caçador ele fica mais esperto, ele fica mais concentrado. Então, as pessoas que têm o transtorno, são diagnosticadas, eu não digo que têm, são diagnosticadas com transtorno, essas pessoas, transtorno de déficit de atenção, elas podem se beneficiar com esse tipo de alimentação que eu falei para vocês e podem se beneficiar com jejum intermitente ou prolongado, tá? Só que, é claro, para a pessoa fazer isso é que eu quero que as pessoas entendam. Ninguém consegue fazer jejum de um dia para o outro. Ontem mesmo um cliente meu, um cara que eu estimo muito, o Ícaro, adoro o Ícaro, um cara fantástico, porque ele é aberto, ele é sincero, ele fala a verdade, entendeu? Eu adoro esses pacientes que dizem assim, eu não faço isso porque não dá para mim, eu não consigo e tal. O jogo fica muito mais fácil quando a gente está embasado na verdade. Aquela pessoa que chega e diz, não, eu não fiz isso, eu fiz, mas não fiz, entende? Fica difícil a gente trabalhar assim se a gente não abre o coração, se a gente não fala o que tá, a dificuldade que está tendo, né? Então ele ontem me mandou uma mensagem colocando assim, que ele está afim de fazer o jejum intermitente e que, enfim, aí eu estava explicando para ele que ele pode fazer, ele tem um perfil genético de caçador, ele é um camarada que tem um perfil bem interessante para fazer jejum, mudou muito o estilo de vida dele, está muito bem, obrigado, mas ele quer melhorar, e é natural, todo mundo quer melhorar. Quem não quer a melhor versão de si mesmo? Quem não quer a melhor versão de si mesmo? Tá? Eu, hoje, posso dizer assim para vocês, eu me considero uma pessoa afortunada por ter entrado nesse caminho do que no passado era considerado medicina alternativa, tá? Medicina nutricional era considerada alternativa, tá? Complementar. Hoje ela se tornou especialidade. Hoje ela se tornou a ponta de lança da medicina preventiva, mas há 20 anos atrás, a medicina que eu pratico hoje, tá? Que não é muito diferente da que eu praticava 20 anos atrás, é claro que acrescentou-se uma série de novos conhecimentos, de novas evidências científicas, ou seja, eu estou hoje, a minha prática é embasada em literatura reconhecida por grandes universidades do mundo todo, eu posso dizer para vocês, eu me sinto afortunado de poder estar trabalhando com isso e estar colhendo os benefícios disso, tanto em mim como na minha família. Tá? Então, eu hoje, com 60 anos de idade, me sinto assim, uma pessoa cheia de vitalidade, cheia de vontade de continuar. Não me passa pela cabeça, de forma alguma, me aposentar, porque eu estou vivendo de acordo com o que a natureza determinou que eu vivesse. Tá? Então, assim, por viver próximo, muito próximo, dessa minha natureza essencial, isso me faz bem. Então, eu sinto que eu estou vivendo a melhor versão de mim mesmo. Tá?
Então, eu fico dizendo assim, tem uma música de uma banda paulista, né? Que os caras diziam assim, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Então, quando a gente está bem fisicamente, a gente dorme bem, a gente se alimenta de forma adequada, os órgãos todos estão funcionando, as funções todas estão funcionando, o nosso corpo está funcionando bem, a gente se sente feliz. E você termina a sua semana dessa forma que eu estou terminando. Cheio de energia, cheio de alegria, cheio de felicidade, sem dor de cabeça, sem dor no corpo. Hoje, como caçador, eu fui para a academia, fiz atividade física, eu costumo dizer que eu dei um pau na máquina, tá? Então, o caçador, depois que ele faz atividade física em jejum, ele fica feliz, né? Todo caçador, no fundo, ele é meio pitbull, né? Dizem que o pitbull feliz é pitbull cansado. Então, o caçador ele se dá bem com a restrição calórica, o caçador ele se dá bem com a atividade física, né? O que tem que titular é ver qual é o nível das coisas. Então, assim, se nós tivermos um conhecimento, Sócrates dizia, conhece a ti mesmo. Isso daí é uma coisa muito antiga, tá? Era como se diz, o oráculo de Delfos, que tinha essa pergunta, né? As pessoas iam em busca de uma resposta, né? Sempre existiram oráculos, sempre a humanidade sempre fez perguntas, né? E o oráculo de Delfos, na antiga Grécia, ele tinha escrito lá, conhece-te a ti mesmo, tá? Esse conhecer a si mesmo é seguido por uma outra direção que é dada pelos gregos, também oriunda dessa questão do conhece a ti mesmo, que é o cuida de ti mesmo, tá? E assim, o conhece a ti mesmo e o cuida de ti mesmo, duas diretrizes muito importantes, que as pessoas pensam assim, não, isso é egoísmo, a pessoa só pensa em si, só quer conhecer a si mesmo, só quer cuidar de si mesmo. Não. Os gregos, os atenienses, eles viam o seguinte, cada indivíduo é uma célula da sociedade. A sociedade é um organismo social. Se você tiver uma célula funcionando bem, essa célula é capaz de influenciar as células ao seu redor. E se as células ao seu redor ficarem também dessa mesma forma, nós teremos uma sociedade que vai ficar melhor. Tanto no seu sentido mental, tanto no seu sentido físico, orgânico, como no seu sentido social. Então, essa é a visão dos gregos. Por que os gregos se preocupavam tanto com a individualidade? Porque é o indivíduo que vai fazer a família, é a família que vai fazer a sociedade. Então, se você tiver um monte de indivíduos meia boca, funcionando de forma inadequada, que não consegue desenvolver plenamente os seus mais altos fins da existência, o que são os mais altos fins da existência? É você fazer aquilo que você veio para fazer aqui, nesse mundo. E você sentir que você está fazendo isso. Quando há essa percepção de que você está fazendo aquilo que você tem que fazer, você está feliz, porque você não está sobrecarregado de trabalho, você não está fazendo isso com esforço, não, você está fazendo isso naturalmente, entende? Mas para isso acontecer, primeiro você tem que estar bem fisicamente. E o centro desse fisicamente é o aparelho digestivo, é o intestino. Entramos na era do jogo do xadrez na medicina, em que você precisa saber qual é a tua ancestralidade, qual é o teu perfil genético, qual é o tipo de dieta que você tem que fazer, qual é o estilo de vida que você tem que ter, tá? Porque, e eu vou encerrar agora com uma frase, tá? Hoje foram várias frases, né? A clássica, conhece ti mesmo, né? Cuida de ti mesmo, e por último essa daqui que eu ouvi de um xamã peruano, gente, há muitos anos atrás. A frase é a seguinte, ele diz que nós somos os últimos descendentes, nós somos o descendente último de toda uma geração que nos antecedeu. Olha o peso disso daí. Você é o descendente último, tá? O último descendente de toda uma ancestralidade que te antecedeu. E você é o ancestral de todos os descendentes do futuro.